Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na internet e também dos temas mais buscados do Google. Bom, hoje a gente vai falar de um caso aí que chocou o Brasil, né? A morte do menino Henry, de apenas 4 anos. O termo caso Henry ocupou o primeiro lugar nos trends hoje, logo após a prisão do padrasto médico e vereador Dr. Jairinho e da mãe de Henry, Monique Medeiros. O casal foi preso na casa da tia do político, né, na zona oeste do Rio, e os mandados de prisão temporária por 30 dias foram expedidos pelo 2º Tribunal do Júri. A polícia investiga o crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e sem chance de defesa à vítima. E para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, eu chamo aqui a doutora Hanna Gomes, especialista em Direito Penal e Processo Penal, e Davi Médici, que é advogado penal e criminal compliance. Boa noite aqui aos nossos convidados, doutora Hanna e doutor Davi, sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Vamos falar um pouquinho então desse assunto que é tão delicado, né? O caso realmente está em todos os jornais, tem um mês, né, da morte aí do Henry, e eu queria saber o seguinte, o que foi decisivo para que agora, né, essa prisão tenha saído, por mais que seja prisão temporária? Teve algum fato novo? O que a gente pode dizer que tenha sido aí um aspecto decisivo para essa novidade que a gente teve hoje no caso? Começando com a doutora Hanna, por favor. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutor Davi. Eu agradeço o convite e a audiência desse programa. Realmente um caso extremamente importante e necessário que seja debatido. Para essa prisão, certamente foi imprescindível, essencial a perícia técnica, né? A investigação da polícia envolvida ali, a Polícia Civil do Estado, em que levou-se à conclusão dos motivos técnicos, fisiológicos e biológicos daquela morte, daquela criança, e então levou-se aí a direcionar a investigação a um suspeito mais materializado ali nas figuras dos envolvidos, né? O padrasto e a mãe da criança. Uhum. E aí, uma vez que aquelas investigações estavam caminhando e percebeu-se uma certa interferência na investigação, no bom andamento da marcha investigatória, da persecução penal, entendeu por bem o delegado de polícia requerer ao juiz da causa, como você bem disse, o juízo do Tribunal do Júri, a prisão temporária. Essa prisão temporária é justamente essa prisão para proteger o inquérito policial. Ela tem um prazo determinado, aqui no caso foi estipulado no prazo máximo de 30 dias, podendo ser prorrogada, dependendo das investigações, pelo mesmo período de 30 dias, em que devem ser concluídas aí essas investigações. Entendi. Bom, a perícia também teve um papel crucial aí nessa segunda fase, né, doutor Davi? Inclusive, eles usaram um software, que é um software novo que chegou aqui no Brasil, um software israelense, que consegue recuperar imagens e mensagens apagadas de dispositivos eletrônicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é bem curioso e é uma ferramenta a mais agora que a polícia tem para trabalhar em casos como esse e outros também, né? Verdade. Boa noite a todos, boa noite, Mariana, boa noite, doutora Hanna. Boa noite ao telespectador. Esses tipos de crimes realmente acaba demandando muito da perícia, né? Tivemos outros crimes no Brasil que também demandaram assim, a questão pericial, e esse, obviamente, por questão de vestígios e porque ainda não sabe como é que foi o modus operandi, ou seja, como que o crime aconteceu, então acaba demandando realmente da perícia. E aí utilizaram esse software israelense, Cellebrite Premium, né, que já é conhecido no mundo inteiro, é uma empresa especializada nesse tipo de soluções tecnológicas, de dados, já foi utilizada na Lava Jato, já foi utilizada em operações de tráfico internacional. O Instituto de Perícia lá de Santa Catarina também utiliza produtos dessa empresa, Cellebrite. Então, assim, realmente a questão pericial é muito importante nesse tipo de crimes, é um fator preponderante e, como bem a doutora Hanna colocou, né, em razão dessas provas periciais, conseguiram chegar a mensagens que haviam sido apagadas, porque é exatamente esse o objetivo do software, é exatamente chegar a essas mensagens que foram apagadas, conforme o próprio delegado mencionou, e já estava em licitação para a compra, mas em razão da prática deste fato e que precisava realmente
deste software para poder periciar os celulares, porque muitas vezes a polícia não consegue entrar dentro do celular por causa de senha, de bloqueios, e esse software é exatamente para isso, para poder entrar dentro do celular com autorização judicial e também poder pegar dados que já foram apagados, porque ficam ali na nuvem, mas às vezes apaga uma coisa, apaga outra, mas um grosso ali, as mensagens em si, ficam ali ainda nas nuvens, e aí esse software realmente foi um fator preponderante para poder chegar às conclusões que a polícia do Rio de Janeiro chegou. Um avanço aí, finalmente, né? O Brasil adquiriu, então. Doutora Hanna, muita gente chegou a comentar também e relembrar o caso Nardoni, né? Que tem muito tempo já. E aí eu queria que você atualizasse um pouquinho para a gente o que aconteceu com os dois acusados que foram presos, né? O pai e a madrasta. O caso Nardoni, ele trouxe para a gente muita inovação, tanto na área da perícia, muita inovação legislativa. Nós trouxemos, né, o conteúdo da proteção especial para a criança e para o adolescente, que já é imposto pelo nosso Estatuto de Proteção da Criança, que é o ECA. Né? A gente tem também na Constituição essa proteção especial. E o caso Nardoni, há cerca de 13 anos atrás, trouxe essa movimentação para nossa sociedade, de que a criança e o adolescente são pessoas, são seres que merecem a nossa proteção especial, não apenas dos pais, mas de toda a sociedade, de toda a coletividade, como bem posto na nossa Constituição e no ECA. E esse caso, apesar de já ter passado tanto tempo, ainda revolve, né, o sentimento da população brasileira, ainda causa repulsa, ainda causa uma insatisfação e um sentimento de injustiça. Por que esse sentimento de injustiça? Embora os crimes ali tenham pena em abstrato de 12 a 30 anos, o pai, Nardoni, ele teve uma pena de 31 anos e alguns meses, 8 meses, salvo engano. E já está, 13 anos depois, já está posto em regime de semi-liberdade, em regime semiaberto. Porque ele trabalhou, ele estudou e aí pôde adiantar, né, permitido pela legislação da execução da pena, adiantar essa progressão de regime. Ele saiu do regime semiaberto, do regime fechado, que é o mais recomendado, e foi para o regime semiaberto. E bem assim também a madrasta, a Ana, que teve 26 anos e também alguns meses, não me recordo agora, de sentença em regime fechado, vindo também a estudar, trabalhar, bom comportamento dentro do estabelecimento prisional, vindo aí a progredir, tudo dentro da legislação, como manda a execução penal, tudo acompanhado pelo departamento do sistema penitenciário, pelo juiz da execução, pelos advogados das partes, e assim a lei determina. Então, aquela pessoa que cumpre certo quanto, né, uns anos da sua pena, pode progredir e avançar ali para uma semi-liberdade, que é o regime semiaberto, e mais para frente, cumprido mais ainda, pode ainda progredir para o regime aberto. E assim, passados esses 13 anos, eles progrediram. Esse sentimento de injustiça é realmente um sentimento popular, é um sentimento que a gente tem, porém, tudo dentro da legislação. Tudo mexe muito, né? Principalmente quando envolve criança, esses crimes, não tem como, né? A gente fica tocado, não tem jeito. Eu quero trazer aqui um dado para a gente debater, porque o Brasil registra diariamente 233 agressões a crianças e adolescentes. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria e eles mostram que essas situações normalmente são com pessoas que têm convívio com a criança ou até mesmo com um familiar. Então, agora eu quero que a gente comece aqui uma etapa do programa de realmente instrução para quem está assistindo e para quem vive esse momento, né? Doutor, então se eu conheço uma criança que passa por isso, se eu já a vi sendo agredida, né, mesmo que seja o que a gente acha que não é tão sério, uma palmada ou algo que a pessoa julgue que é relevante, eu posso fazer o que para proteger esse menor? Olha, esse tema é muito interessante porque muitas vezes essas violências que ocorrem, principalmente no âmbito familiar, doméstico, elas não chegam às autoridades. As pessoas realmente, às vezes, não... Aquela máxima, né, que as pessoas falam, é ali naquela família, não vou me meter, e acaba que os familiares não denunciam. E também as pessoas que, às vezes, tenham ciência, às vezes a criança chega na escola, chega a pessoa que está cuidando,
vê que a pessoa realmente sofreu uma agressão, a criança está com lesões, isso deve ser comunicado às autoridades. Deve ser comunicado. Aí, como autoridade, você pode colocar o delegado do local onde que a pessoa mora, né? Procurar delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, procurar o juiz da infância e juventude, o conselho tutelar, para informar dessas agressões. Estamos num momento, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, que é essa situação pandêmica, as pessoas estão ficando em casa e está gerando muita violência. Está gerando muita violência. Não só em relação às crianças, mas principalmente com crianças e adolescentes. Está gerando violência e essas violências devem ser comunicadas às autoridades. Conforme a Mariana Xavier trouxe, né, há um dado assim, que assusta de quantas crianças são vítimas de violência física, violência psicológica e até mesmo tortura. Diariamente, né? 233 é um número bem alto. Doutora Hanna, com quantos anos essa criança já pode ser ouvida, né? Essa pessoa, esse responsável, leva a criança junto nesse momento, por exemplo, de fazer uma denúncia, como o doutor citou aqui, na delegacia especial, ou não? Como é que funciona na prática isso? Bom, Mariana, não necessariamente a vítima, né? Aquela criança, aquele adolescente, ele precisa acompanhar aquela denúncia. É preciso saber e ter em mente, lembrar disso todos os dias, que nós, enquanto sociedade, todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento sadio, pelas dignidades, pelas garantias do bom desenvolvimento e da vida daquela criança. Nós, pais, mães, professores, as pessoas que atendem aquela criança em qualquer atividade escolar, um inglês fora do horário da escola, um karatê, um judô, a pessoa que está ali numa assistência social, conselho tutelar, qualquer pessoa pode levar às autoridades o conhecimento de qualquer violência, de uma suspeita de violência. Bem como disse o doutor Davi, a gente pode levar a autoridade policial, ao delegado de polícia, ao agente de polícia, a polícia militar que passa naquela ronda, né, na nossa rua, nas nossas casas. Nós também podemos acessar o departamento de atendimento do Ministério Público da sua cidade. Tem a Defensoria Pública de cada cidade também, que pode receber essa denúncia e encaminhar, dar o encaminhamento legal mais adequado para essa situação, bem como, assim, professores são colocados na legislação como garantidores também da saúde e da integridade dessa criança, bem como as pessoas que atendem a criança num eventual acidente doméstico, por exemplo, a enfermeiro, o técnico de enfermeiro que recebe essa criança dentro de um hospital. Bem como disse o doutor Davi também, a pandemia trouxe, né, as crianças para dentro de casa, fez com que a criança saísse do âmbito do professor e também ao hospital. Uma vez que hospital e escola eram os canais que mais denunciavam agressões contra criança e adolescente, esses canais ficaram prejudicados por causa da pandemia e bem como o isolamento social trouxe a criança para dentro de casa, muitas vezes com o seu agressor. Como Mariana, você também disse, esses crimes, em regra, eles são cometidos na clandestinidade da casa, entre quatro paredes, por pessoa de confiança daquela criança. E aí a gente tem prejudicada essa denúncia. Vale lembrar também que os canais de comunicação na delegacia virtual, ou seja, no celular, na palma da nossa mão ou no computador, também podem receber esse tipo de denúncia. E também o canal Disque 100, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, em qualquer horário, que trata das denúncias contra direitos humanos, inserido aí os direitos da criança e do adolescente, e o Disque 190 da própria polícia. Tá certo, recado dado, então. Eu agradeço muito a participação de vocês dois aqui, doutora Hanna, doutor Davi. Uma boa noite, obrigada por tanto conhecimento transmitido aqui pra gente. Bom, agora então eu volto aqui para as telas para a gente saber o que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nessa semana. Na segunda-feira, com mais de 1 milhão de pesquisas, tivemos o termo Auxílio Emergencial 2021, porque na terça, começou o pagamento aí da primeira parcela para os mais de 2 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. Amanhã, inclusive, começam a receber o valor os nascidos em fevereiro. E esses valores vão de R$ 150 a R$ 375.
Se você ainda tem alguma dúvida, acesse o site que vai aparecer aí para você, ó. É auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br. Já na terça, mas ainda relacionado ao tema do auxílio, a gente teve mais de 50 mil buscas para DataPrev 2021. Isso porque no site deles é possível ver o status do auxílio, se foi liberado para você ou não. Então, se você tem direito, se encaixa em todos os pré-requisitos, já vinha recebendo esse benefício no ano passado, mas não foi beneficiado agora, nessa nova fase, tem como fazer uma contestação. Pode ser feita apenas no site do DataPrev. O endereço também vai aparecer para você e anota, ó, consultaauxilio.cidadania.gov.br. Lá tem uma opção solicitar contestação e aí informar o motivo, né? Só preencher os dados certinho que a contestação é enviada para análise. Ainda na terça-feira, Dia Mundial da Saúde, com mais de 100 mil pesquisas. O dia foi marcado por protestos em São Paulo contra o colapso do sistema de saúde em defesa do SUS e da vacina. O desafio dos profissionais dessa área nos dias atuais também foi tema para debates e reflexões. Mais do que nunca é preciso se cuidar e valorizar a nossa saúde. Dia 7 de abril, ontem, quarta-feira, foi dia do jornalista. Aproveito para parabenizar aqui todos os meus colegas. Mas, infelizmente, essa semana a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, divulgou o seguinte dado. O Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos pela Covid-19 no mundo. 169 jornalistas perderam a vida para esse vírus. Nossa solidariedade a todos eles. A gente vai agora então para um rápido intervalo. No próximo bloco falamos de fake news e imposto de renda. Já fez sua declaração? Não saia daí, hein? Volto já. Estamos de volta, agora a gente fala de fake news. A primeira notícia falsa que a gente vai esclarecer agora é sobre cilindros de oxigênio caseiro. Então, como é que é? Pode fazer cilindro de oxigênio caseiro? Vamos ver. Alguns vídeos circulando nas redes sociais sugerindo a existência de um sistema caseiro para se oferecer oxigênio para as pessoas com Covid-19. Esse vídeo é falso e essa notícia é criminosa. Não existem sistemas caseiros capazes de oferecer oxigênio a mais para nenhuma pessoa. Na verdade, qualquer indivíduo com uma doença respiratória aguda, que tenha começado há poucos dias ou há poucas semanas e que esteja precisando de oxigênio a mais, tem uma doença grave e precisa de suporte hospitalar. A piora pode acontecer a qualquer momento e é lá no hospital que a gente vai conseguir dar todo o suporte, inclusive oferecer oxigênio da maneira adequada. Isso aí. Direto agora para o Instagram da TV Justiça, a notícia falsa que a gente esclarece por lá hoje é sobre a Receita Federal. Circulou por aí que a Receita estaria enviando um e-mail sobre saldos residuais do imposto de renda. Mas isso é mentira, gente. Segundo o fisco, o e-mail é um golpe, né, e deve ser completamente ignorado. A Receita não envia e-mails ou mensagens com informações do contribuinte. Então, recebeu esse e-mail, nem abre, que é golpe. Aproveitando o tema, lá no nosso Twitter, eu perguntei aí se todo mundo já tinha declarado o imposto de renda. Vamos ver o resultado aqui, ó. Mais de 78% disse que ainda não declarou, muita gente, hein? E 21,9% já se adiantou e enviou a declaração para a Receita Federal. E agora, para explicar aí para a gente essa questão, eu chamo a advogada Cristiane Morgado. Boa noite, doutora Cristiane, seja bem-vinda aqui. Então, não existe esse negócio da Receita mandar e-mail, mandar WhatsApp, mandar mensagem,
né? Isso é golpe. Boa noite, Mariana. Uma honra estar aqui. Boa noite a todos os meus telespectadores, as pessoas que estão ouvindo aí. Realmente, isso é um golpe. A Receita Federal não envia e-mails dessa maneira, não envia links para conversar, para ter tratativas com o contribuinte. Lembrando que a única forma eletrônica da Receita Federal ter essa comunicação com os contribuintes é por meio do ECAC, tá? Por meio da Central Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Então, só através do ECAC, de forma eletrônica, que a Receita Federal tem esse contato com os contribuintes. Agora a gente viu também algumas fake news, a gente não mostrou aqui, mas está rolando também algumas fake news sobre o prazo de entrega que já teria, né, se estendido até julho, mas ainda não está sacramentado. Existe um projeto, não é isso, que está tramitando no Congresso. Explica melhor para a gente o que propõe, o que falta ainda para esse projeto ser aprovado. Isso mesmo. O que acontece? Ano passado, por causa de todo esse cenário pandêmico que estamos passando, a própria Receita Federal prorrogou esse prazo, né, até junho, prorrogou 60 dias. O que acontece? A Receita Federal esse ano não fez essa prorrogação. A Câmara, então, tomou iniciativa, fez um projeto de lei para prorrogar a entrega da declaração de renda pessoa física até 31 de julho. Então, são 90 dias aí, são 90 dias de prorrogação. Só que a gente tem que lembrar que o seguinte, já várias pessoas me procurando ontem, né? Essa notícia saiu aí na terça-feira à noite, e várias pessoas me procurando. Doutor, é isso mesmo, eu vou ter até 31 de julho. Calma, gente. Foi para o Senado aprovou, tá? Essa prorrogação. Só que o texto do projeto de lei teve uma alteração em relação ao parcelamento do imposto de renda para quem tem que pagar, quem tem imposto a pagar. E então, este projeto de lei retornou à Câmara. Tem que ainda ser alterado isso, e lembrando que a qualquer momento também pode haver aí o veto presidencial. Então, é o que eu costumo dizer, né? Não vamos nos antecipar, não vamos nos atropelar. Até então, até hoje, o prazo ainda continua sendo o último dia, 30 de abril de 2021. E como você bem falou aí, né? 70% dos brasileiros ainda não entregaram a sua declaração do imposto de renda. Vamos antecipar, vamos correr, porque realmente não sabemos se essa entrega será prorrogada. Agora, uma dúvida para a gente fechar aqui, doutora, que muita gente tem é o seguinte: a gente viveu aí o ano de 2020 todo de pandemia. Algumas pessoas não conseguiram coletar os documentos necessários para fazer a declaração. Nesse caso, qual que é a orientação para essa pessoa que não conseguiu ainda reunir a documentação, às vezes porque o local está fechado, não conseguiu contato, né, seja com a escola, com a clínica, enfim? Bom, a minha orientação é: vamos aguardar para ver se será mesmo até dia 30 de abril ou se vai ser prorrogado. Caso a entrega realmente se efetive o último dia, até 30 de abril, e essa pessoa não consiga arrecadar, conseguir todos esses informes de rendimento e documentação, a minha sugestão é que pode ser feita uma declaração posteriormente. Claro, essa pessoa ela vai ter que arcar com as consequências disso, né? Com a entrega posterior da data, ela vai ter que arcar com uma multa. Mas ela pode sim entregar. O que eu sugiro, então, é que ela faça uma declaração agora, dentro desse período, com os documentos que ela tem em mãos, e depois ela faça essa retificadora. Lembrando que os contribuintes, eles têm até 5 anos para fazer uma retificadora daquele ano base, certo? Eles têm 5 anos, desde que não haja notificação da Receita Federal, desde então que ele não tenha caído aí na malha fina ou não tenha recebido uma intimação. Então, faça a sua declaração até o último dia, né? Agora, até dia 30 de abril, vamos contar com essa data. Caso você não tenha juntado toda a documentação, posteriormente pode ser feito uma retificadora. Tá certo, ótimas dicas então. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui, uma boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos vocês da TV Justiça.
É isso por hoje, então, pessoal. Uma boa noite. Não deixe de acompanhar as nossas redes, Instagram, Twitter e YouTube. E eu te espero semana que vem, então, com mais assuntos da web para você. Até lá!